está no ar o jornal Eletrotime. Hoje vamos relatar algumas conjurações e revoltas que ocorreram no Brasil. Conjuração baiana, Conjuração mineira, balaiada, cabanagem, farroupilha, sabe nada malês. e guerra do Paraguai. A cabanagem foi uma grande revolta popular que aconteceu no Pará entre 1835 a 1840. Os cabanos revoltaram-se contra a situação de miséria que se encontravam em que os revoltados tomaram o poder da regência. E agora vamos saber mais informações como essas. Obrigado, Laiane. Bom, estamos aqui diretamente da Universidade do Pará com o professor Tiago. Boa tarde, professor Tiago. Boa tarde. Bom, o professor Tiago é um professor de História. Nós vamos perguntar agora para ele o que foi a Revolta da Cabanagem, quando ocorreu a Revolta da Cabanagem. A cabanagem ela ocorreu em 1830 e ela ocorreu por causa que os cabanos estavam revoltados com a situação de miséria que se encontravam em relação à província do Grão-Pará. Bom, como nós sabemos, esses revoltosos, nessas costumeiras revoltas que ocorreram, não conseguiram chegar ao poder. Esses revoltosos conseguiram chegar ao poder? Conseguiram sim, em 1835 eles tomaram a província e mataram o presidente. Bom, em resumo, o que você pode me falar sobre o término dessa revolta? Ela acabou graças ao governo do Império, que enviou tropas para conter os rebeldes. E morreram mais de 30 mil rebeldes. E os que fugiram foram capturados e presos. Bom, obrigado, professor. Valeu. Bom, voltamos agora para os estúdios com o Rafael. Inconformados com a situação econômica da região e com a situação política do país, Estancieiro Sulista promove a Revolução Farroupilha. Entrevista exclusiva com Bento Gonçalves nos revela mais detalhes. É com você, gordinho! Isso aí, Amorim. Estamos aqui com o Bento Gonçalves, líder do movimento Farroupilha, que topou dar uma entrevista pra gente. Bento, por que vocês estão fazendo isso? Os impostos estão muito caros e estão comprando charque de outros países. E qual é o objetivo desse movimento? Queremos criar uma nova república para melhorar a nossa vida, das nossas mulheres, da nossa família toda. E quem está participando desse movimento? São os escravos, trabalhadores rurais e nosso colega Garibaldi. Não, Garibaldi! E Bento, qual é o próximo passo que vocês planejam realizar? Pretendemos tomar Porto Alegre e criar uma república do Peratini. Obrigado, Bento. Aqui é o repórter Gordinho para o Eletrotime. Os cordelistas da região nordeste do país, na província do Maranhão, relatam sobre a grande revolta popular que lá aconteceu por volta do fim do período regencial e início do segundo reinado, através de versos e rimas do cordel. Boa tarde a todos, nós somos o trio Parada Dura do Cordel. Nós vamos apresentar para vocês um pouquinho da balaiada. É isso aí, vamos lá. Vim aqui para lhes contar uma história interessante sobre o nosso país, que é muito importante. Por favor, não se aperreie, vai durar um só instante. A história de um estado de nossa grande nação, lá da região Nordeste, ao lado do Parazão, e também do Piauí, de Açúcar, Maranhão. É uma pequena história da qual devemos lembrar, já que os fatos de hoje ficam fáceis de ficar, quando os fatos do passado podemos interpretar. Tudo o que acontece hoje tem imensa relação com o que foi no passado e de muita decisão que lá longe ocorreu para o bem ou a ação. Sabemos que no Brasil, antes de haver presidente, e tivemos imperador de europeu, descendente da família de Bragança, que explorou nossa gente. São João para o Brasil fugiu de Napoleão, o bruto imperador que queria em sua mão todas as nações da Europa por vaidade ou ambição. Muito tempo aqui ficou, depois foi para Portugal, convocado pelas cortes para um acerto geral, deixando o filho Pedro, regente assim igual Pedro à beira do Ipiranga, para o mundo gritou. Tempo da separação para o Brasil chegou, é independência ou morte, o lema que se mostrou. Foi um 8/22, o ano em que se deu o grito do Ipiranga e o mundo conheceu a nova nação Brasil que se estabeleceu. E Dom Pedro I, pelo ato de clamar a nossa independência, conseguiu se transformar no guloso imperador que depois renunciou. Em 1831, Pedro foi abandonando o trono de uma nação para o filho foi deixando, e por ter só 5 anos, regência foi se instalando.
O tempo da regência foi muito agitada, grande troca de mudantes, revolta para todo lado. Na terra do Maranhão teve um barulho danado. O povo do Maranhão fome estava passando, produzindo o algodão que estava barateando. E no preço que vendia não estava compensando. O bando de coronéis sede do poder, mas o governo central não queria nem saber. Os senhores de lá da corte mandavam ao bel prazer. Português e inglês conseguia dominar, o comércio lucrativo conseguia ganhar. Grande soma de dinheiro aumentava o seu lucro. Grande proprietário da terra do Maranhão se vendendo são pressionados nessa má situação, apelando à coroa que não dava solução. Se os senhores da grana estavam insatisfeitos, como estavam os pobres com todos os defeitos, ia sempre para a luta metendo garro os peitos. O preço do algodão estava a baixar, bem como do açúcar fazendo assim aumentar. A crise que para os pobres era grande de amargar. A crise era tamanho, os anos acirrados, o espírito de todos estava muito desarmado. Para entrar numa luta se via bem preparado. Uma arbitrariedade a luta precipitou, porque na vila de Manga o prefeito aprisionou. Vaqueiro de Inácio Mendes por 2 dias o estancou. Esse Naldo Mendes era um padre muito afamado, envolvido na política ele tinha declarado de seu punhal humano que da corte foram dadas. Raimundo Gomes Vieira, os vaqueiros chefiou, que não tinha sido preso, companheiro resgatou, dominando a cidade, forças arregimentou. Vaqueiro Raimundo Gomes passou então a marchar por aquela região, conseguindo incorporar povo marginalizado, explorado sem cessar. Esse povo pobre e rude, que as mãos do explorador sofria sem ter medida, pensou sentir o sabor de ser livre e ser dono, pra ele tinha o horror. E depois seu Manuel Bala e o seu apelido entrou nesse movimento, considerando bandido pelos doutos governantes conservador partido. Enquanto pela província a luta se acirrava, na capital São Luís nos jornais se discursava, Cabanos e Bem-TV a porfia se apertava. E a cidade de Caxias foi a mão dos balaios e foi administrada pelo grupo Bem-TV da elite assustada, pois o povo dos balaios tinham em sua formação somente negro e pobre explorados da nação. Bem-TV deles queriam fazer aproveitação, como o povo balaio aumentasse seu poder, a elite Bem-TV com medo de ocorrer a revolução ao poder. E o governo imperial manda de nomeou seu Luiz de Lima e Silva e a hora se escarrou. Negro voltou a escravo como Deus do céu mandou. Assim contra os balaios campeou a regressão, suas lideranças mortas jogadas na prisão, e contra o povo pobre a maior exploração. Assim é a proceder da elite brasileira, quando o pobre se organiza ou consideram uma besteira ou mandam uma repressão, dão solução derradeira. Vamos falar com o Wagner, que está na Bahia e tem mais informações sobre a revolta Sabinada. É com você, Wagner! Estamos aqui com o pesquisador da revolta da Sabinada, que tem mais informação. E também temos o seu tataraneto do principal líder da revolução, Francisco Sabino. Boa tarde. Boa tarde. No ano de 1837, ocorreu uma revolução chamada Revolução Sabinada. Precisamente em novembro de 6, na madrugada do dia 6 para o dia 7, ocorreu essa revolução e o principal líder era Francisco Sabino Vieira, que era médico e jornalista. A revolução aconteceu da seguinte forma: o meu tataravô, junto com os fazendeiros e os militares, estavam muito descontentes com o governo imperial, fazendo então a Revolução Sabinada. O meu tataravô queria que os escravos também participem da revolução, mas os fazendeiros já queriam sair porque não queria perder seus escravos, influenciando os escravos que isso tudo era mentira. Então o governo imperial viu que os revoltosos estavam sem o apoio dos escravos e reagiram contra os revoltosos, fazendo então muitos mortos, derrotando então a revolução. E os 3 principais líderes foram deportados. Muito obrigado. E agora nós voltamos para a nossa série, o Jornal Eletrotime, com Laiane. A Conjuração Baiana foi uma revolta que aconteceu em Salvador no tempo do Guaraná com rolha. Dona Maria Louca governava Portugal. A rainha havia baixado uma lei que obrigava toda a Bahia que o expediente só terminaria às 18 horas e que o carnaval só ocorreria em fevereiro. Isso foi o suficiente para levantar toda a população numa revolta.